Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do podcast Conta e Manda. E de cara, eu já dou aquele recado para você. Pode compartilhar geral, assina aqui para receber as nossas notificações e curte também os nossos cortes aqui e também nas redes vizinhas. Carlos Eduardo Éboli. Francisco Aiello. Nosso convidado de hoje é especialista. Eu olhando para você, eu acho que você daria um bonito busto. O dele ficou bonito pra caramba, Éboli. Grandes personalidades do esporte já passaram por esse espaço. Verdade. Mas esse cara, ele tem um lugar muito especial na história do clube mais vitorioso hoje do basquete brasileiro. Verdade. Ele é o deus da raça do basquete do Flamengo. Olivinha tá aqui com a gente. Fala, Olivinha, tudo bem? Hoje é papo de basqueteiro, Sim, tá? não. Hoje é papo de basqueteiro. Deixa eu fazer aqui um bastidor, porque é o seguinte, antes de a gente começar aqui, tá o Carlos Eduardo Éboli, não, porque eu iniciei no basquete, mas eu não tive sequência, aí eu tenho que ouvir isso na frente do Olivinha. Não dá, né, gente? Por favor, né? Tudo bem, cara? Pô, muito obrigado por aceitar aqui o convite, estar aqui com a gente. Bom, obrigado a vocês pelo convite, Éboli e Aiello. Pô, um prazer muito grande estar com vocês aqui, dois grandes craques aí, então tem muita coisa pra gente falar aqui. Acho que a resenha vai ser boa hoje. Vai ser muito boa. Vai ter transição em velocidade, vamos bater pra dentro, vamos enterrar, bola de três. Né? A tua caixa de ferramenta é grande, cara. Isso caracteriza muito, né, a tua história no basquete. Mas tem essa característica que eu queria começar esse papo contigo. O deus da raça do basquete do Flamengo. Sim. Você sempre se enxergou dessa maneira? Bom, Éboli, eu nunca me enxerguei dessa forma, né? Porque, assim, isso sempre foi do meu instinto, é natural para mim, sabe? Eu gostava de fazer todas as jogadas e sair comemorando como se fosse colocar uma energia e passar a energia que eu sinto para os meus companheiros, para todo mundo estar na mesma sintonia, para todo mundo estar na mesma energia, daquela entrega, daquela disposição. E, assim, eu nunca pensei que um dia eu poderia ter o apelido como Deus da Raça e sendo colocado pela torcida do Flamengo, né? Pela nação rubro-negra. Então, isso aí é uma coisa que eu tenho um orgulho muito grande, realmente, porque a gente sabe da história do apelido, né? Sim. Que vem do Rondinelli. E Rondinelli é o Deus da raça primeiro. Esse é o Deus da raça segundo. E isso aí é uma honra muito grande para mim. Eu tive já a oportunidade de conversar com o Rondi também, um cara super bacana. E eu ser o Deus da raça do basquete, isso aí é um orgulho muito grande. O Zico sempre disse o seguinte, né? Porque aquele time do Flamengo... simbólico, Zico, Nunes, Adílio, Andrade, Raul, Lico, Rondinelli, enfim, aquele timaço todo do Leandro. Flamengo. O Zico dizia o seguinte, que não faltava a qualidade técnica, a capacidade técnica, mas tinha jogo que a técnica não estava resolvendo, que a técnica não estava sendo suficiente. E aí era a hora do carrinho, era a hora de você vibrar junto com a torcida. De certa maneira, isso te influenciou, né? Imagino que você já tenha ouvido o Zico falar sobre isso. Você levou isso para dentro da quadra, ou seja, tem hora que a bola não cai, tem jogo que a bola não está caindo, tem jogo que o time não está bem tecnicamente, então tem que ser na base da raça, do amor, da força, pelo fato de ser Flamengo? Muitas das vezes, muitos jogos, aconteceu isso realmente. Quando as coisas não estavam dando certo para a gente, porque geralmente quando a gente entrava na quadra, com todo respeito às outras equipes, mas nós, do Flamengo, éramos cotados como os favoritos para o jogo. E às vezes as coisas Favorito pela questão técnica, pela qualidade técnica. Exatamente. Mas aí o jogo começava e não rolava. Só que às vezes as coisas não aconteciam. Todo mundo tem dia ruim. Não é possível você jogar sempre bem, vencer todas as partidas, vai ter um dia, uma hora, as coisas não vão dar certo. E aí, quando não acontece isso, é a hora que você tem que colocar mais vontade, mais disposição, mais raça, garra. E realmente esse aí era um papel que eu sempre fiz no Flamengo. E desde categoria de base, eu cheguei lá na categoria infantil com 15 anos. E eu era o cara que ficava o tempo todo botando pilha nos meus companheiros ali para todo mundo
o mínimo que a gente poderia fazer é nos entregar ao máximo. E você sentia a galera contagiada? Sentia a galera, entre aspas, contaminada por isso? Muitas vezes. Muitas vezes. Cansou de puxar a arquibancada junto com o time? Muito. Se você está jogando no Flamengo e você não sabe jogar com a torcida, colocar a torcida a seu favor, pô, tá errado. É um desperdício. Na minha opinião, é um desperdício. Tá errado. Acho que todo mundo tem que saber o seu papel. O meu papel era, se eu fizesse uma cesta, eu já saía aqui, ó. Vambora, vem torcida, vem com a gente, porque aí a torcida começava a inflamar. Eu dava uma enterrada na partida, eu dava um toco, eu salvava uma bola que provavelmente estava saindo da quadra e já saía vibrando, já saía chamando a torcida e o ginásio inflamava, a torcida vinha junto com a gente. E essa energia que eles colocavam de fora da quadra, eu colocava para dentro da quadra. E muitas vezes os meus companheiros vinham na mesma sintonia que a minha. E aí o meu papel estava sendo bem feito ali naquele momento. Já teve que cobrar a companheira assim, cara, tu não tá vendo que a torcida tá pedindo, você não tá vendo que a torcida, poxa, tá cobrando mais empenho, mais raça, mais disposição, vamos dar isso para ela. Chegou a cobrar isso já? Muitas vezes, no intervalo das partidas, quando as coisas não estavam acontecendo pra gente, eu era o primeiro a chegar lá, principalmente agora no final da minha carreira, praticamente, que eu era o capitão do time, e o líder do elenco, um dos líderes do elenco. Então, quando chega aí, eu era muito respeitado por todos os jogadores. Então, quando a gente não estava dando certo, eu chegava já escrachando todo mundo. Eu chegava gritando, o que a gente está fazendo? A gente só está fazendo besteira, a gente não está fazendo o que foi combinado, vamos ficar mais ligados. Esse tipo de coisa, logicamente que eu estou falando aqui bem contido. Claro. Mas lá dentro, quando o bicho está pegando ali, é todo mundo um gritando com o outro, um cobrando o outro. E é assim que tem que ser dentro do Flamengo, né? A pressão é muito grande. Você já se despiu do vestiário, já? Já num vestiário, rotina de time, de jogo, já desconectou? Ah, já desconectei. Totalmente? Totalmente. Acho que desde o momento do meu último jogo ali acabou, tive uma semana de luta, assim. Como é que foi o dia seguinte? E depois, cara... Acordou e achou que tinha que ir pro treino? Então, teve isso? A situação foi a seguinte, porque quando acabou ali o campeonato, a gente entra de férias. Então, primeiro mês é como se eu tivesse, meu irmão, estou de férias ainda. E o basquete são quase 2 meses, assim, 1 mês e meio, quase 2. Você acaba ali em junho e vai voltar em agosto. E aí, cara, esses 2 primeiros meses, para mim, eu estava de férias, estava tranquilo. Começou a pegar um pouco quando eu comecei a ver nas redes sociais que a rapaziada estava voltando para os treinamentos. E eu estava na minha casa. Eu falei, tem alguma coisa de errado aqui, né? Mas, assim, na minha cabeça, eu estava bem pronto para esse momento. Desde que eu parei, eu não senti falta de mais nada, porque eu acho que eu entreguei tudo. Até a minha última gota de suor ali, eu fiz tudo o que eu tinha que fazer dentro da quadra e eu acredito que eu consegui cumprir o meu papel ali como jogador de basquete do Flamengo. Então, eu acho que sim, Um pouquinho. Eu acho que eu consegui porque, um pouquinho. Assim, 2 títulos mundiais, 6 títulos de NBB, Liga Sul-Americana, Champions League das Américas, Campeonato Estadual, o quê? 443 campeonatos estaduais? Acho que sim. Acho que você entregou um negócio legal, cara. Acho que eu consegui, né? Consegui. Então, e você roeu o osso no Flamengo e comeu o filé mignon. Demais. Né? Foram em mais de uma passagem pelo Flamengo, você experimentou um Flamengo com muita dificuldade, mas também vivenciou toda essa reestruturação do Flamengo. Né? E o basquete do Flamengo é um basquete hoje que é independente, né, do futebol. Ele é autossuficiente. Né? Ele tem os seus próprios recursos. Passou a ser um braço importantíssimo do Flamengo nos esportes olímpicos. O braço mais vitorioso do Flamengo nos esportes olímpicos. Eu queria que você falasse sobre essa metamorfose que você viu o Flamengo enfrentar e entregar hoje uma estrutura privilegiada, sabe? Qualquer atleta hoje teria muito prazer, né? Tem muito prazer de jogar pelo Flamengo porque recebe o que há de melhor, né? Exatamente. Cara, por incrível que pareça, eu recebo mensagens de alguns atletas falando, cara, me ajuda aí pro Flamengo, quero jogar no Flamengo. No meio do jogo, às vezes, tinha atleta falando, pô, cara,
dá uma ajuda aí. Pô, eu quero sair desse time que eu tô aqui, quero jogar no Flamengo com vocês, eu quero ser campeão, quero viver essa experiência também. Então, cara, é para você ver como que as coisas são. Antigamente, como eu falei, eu cheguei no Flamengo em 1998. A primeira passagem que eu tive pelo Flamengo foi de 98, eu saí em 2004. Cara, era salário atrasado, o time entrava para participar dos campeonatos, quase nunca era cotado como favorito. E aí, você não tinha nada de... Ninguém queria jogar no Flamengo, porque sabia que o Flamengo iria atrasar o salário e que você ia ficar meio que... ia ficar numa situação complicada, né? Apesar de ser o Flamengo naquela época. Então, cara, e eu vivi isso aí, eu sei do que eu estou falando. Eu fiquei 5 meses de salário atrasado naquela época lá. E se não fossem os meus pais, eu morava na época com os meus pais, se não fossem eles bancando, me ajudando, eu não sei se eu teria virado jogador profissional naquela época. Enfim, e o tempo se passou, o Flamengo foi se estruturando, aí a minha terceira passagem no Flamengo começa em 2012, junto com o Bandeira, assume ali em 2012, 2013. Que foi a virada de chave do Flamengo. Foi a virada de chave, realmente. E assim que eu volto para o Flamengo, uma conversa que a gente teve lá com a diretoria falou assim, vai acontecer de atrasar o salário, talvez, nesses primeiros meses, porque a gente está tendo uma reformulação muito grande, mas depois que a gente começar a acertar tudo, nunca mais vai atrasar salário. E foi realmente o que aconteceu. A gente ficou ali naquela época, talvez, 1 mês atrasado, assim, depois eles pagaram 2 salários ao mesmo tempo e depois nunca mais atrasou o salário. E aí, a reformulação no clube foi acontecendo. De 2012 até 2025, que é o ano que nós estamos agora, cara, mudou completamente tudo. E o patamar do basquete também mudou, porque o Flamengo passou de ser um coadjuvante para ser a principal estrela do campeonato, que é o time que está sempre brigando por todos os campeonatos. Não importa se está jogando o NBB, que é o Campeonato Brasileiro, a Champions League, que é como se fosse a Libertadores do futebol, está sempre cotado como um dos favoritos. E isso aí é uma questão de um orgulho muito grande para mim, porque eu passei por tudo isso. Como você falou, eu roí o osso e também comi um pedaço do filé mignon agora. Tem muitos estrangeiros, né, hoje na Liga Brasileira, e o Flamengo tem já há algum tempo, né, essa tradição de contratar muitos jogadores estrangeiros. Os estrangeiros também já têm essa visão de Flamengo? Alguns sim. Ou demora um pouquinho a entender o que é isso aqui? Assim, alguns querem jogar no Flamengo, mas eles não sabem o que é o Flamengo, sabe? O que é viver o Flamengo, o que é estar dentro do Flamengo, o que é sofrer pressão o tempo todo por vitória. Se você perder, você não presta. Mas se você ganhar, você é o maior de todos, você é o herói, você é o melhor jogador do mundo. Sabe, é mais ou menos isso assim. Perdeu, jogou mal, não presta. Manda embora, traz outro. Agora, se você faz um trabalho bom ali e começa a vencer as coisas, pode ter certeza que eles vão te colocar num pedestal ali que é muito gostoso estar nesse lugar. É engraçado, porque o Flamengo é isso, porque o Flamengo é o maior, o Flamengo é o melhor, mas eu conheço o seu passado, lá da Praça Seca, lá de Jacarepaguá, e o seu passado lá na Rua Barão e tudo mais. Eu conheço o seu passado, só para quem está aqui acompanhando a gente. A Praça Seca é um bairro na zona oeste do Rio de Janeiro, ali em Jacarepaguá. Eu morei lá. Tá? Meus pais, né? Minha mãe mora lá até hoje, e o Olivinha saiu de lá. Nessa eu não vou me meter, não. E naquela época que eu conheci lá o senhor e tudo mais, não era negócio de Mengão, não. A camisa era outra. Qual era a camisa? Camisa era tricolor. Ah, é? Era camisa verde, grená, branca. A camisa que inclusive, é do seu pai, né? Então, minha família toda é tricolor. E como é que foi essa transformação? Então... Eu virei Flamengo, né? Na verdade, eu fui escolhido pelo Flamengo. A nação rubro-negra me batizou, realmente. E, cara, com toda a história que eu tenho no Flamengo, né? Eu tenho 41 anos de vida, 19 vividos dentro do Flamengo, dentro dos muros ali da Gávea. Eu vivi de tudo ali
metade da minha vida praticamente. E aí não tinha como, né? Não virar Flamengo. Foi uma paixão. Eu sempre tive um carinho muito grande por tudo que eu vivi, pela oportunidade que o Flamengo me deu de eu me tornar um jogador profissional e tudo. E aí a torcida rubro-negra começou a se identificar muito comigo. E aí o meu lado rubro-negro foi aflorando cada vez mais. Tava guardadinho? Tava guardadinho ali, aquele carinhozinho, mas aí, depois que a torcida rubro-negra começava a me apoiar, sempre mandar uma mensagem positiva, vinha sempre falar comigo, pedia foto, pedia autógrafo, era um carinho muito grande, até hoje é um carinho muito grande comigo. E aí o lado rubro-negro falou mais alto e eu acabei pulando o muro. E a reunião de família, como é que era alegre na família? Como é que foi? O meu pai tem 84 anos. Até hoje, ele acha que eu não sou Flamengo. Até hoje. Eu acabei meio que virando a ovelha negra da família, porque eu sou o único flamenguista. Minha mãe também, ela não liga tanto, né? Sim. Para futebol. E o Olívia? Porém, a minha mãe veio pro meu lado e ficou comigo para eu não ficar sozinho. Então, sou eu e minha mãe Flamengo, e o restante da família é tricolor. O Olívia, meu irmão, ele é tricolor também, fanático. E aí, quando os dois vestiram a camisa do Flamengo. Os dois. E aí, cara, quando tem um Fla-Flu, por exemplo, agora vai ter um Fla-Flu na decisão do estadual. Se o Flamengo ganhar, a família toda vai ter que me aguentar zoando eles, porque eu tenho figurinha aí, eu sou chato. Eu sou um fanático por futebol. Vou muito no Maracanã. Grupo do Zap da família, você zoa legal. Sempre. É Flamengo, é figurinha de Flamengo pra caramba. Sempre que o Flamengo ganha, aliás, a maioria das vezes o Flamengo tá ganhando, glória a Deus, agora a gente tá vivendo um momento excelente. E aí, meu irmão, vai ter que me aturar com figurinha, com tudo. Não posso perder a oportunidade, cara, porque assim, eu fiquei bastante emocionado com uma imagem que eu vi no doc do Flamengo, na Flá TV. Eu perdi meu pai tem 1 ano e pouquinho, agora em março, né? Fez 1 ano. E eu fiquei muito emocionado em ver teu pai vestindo a tua camisa, cara. Pô, foi muito legal. Ali, para mim, cara, foi uma demonstração de muito amor e de muita dedicação ao filho, um carinho muito grande que ele fez. Ou seja, ele sendo fluminense, ele sendo tricolor, ele colocou a camisa do Flamengo por causa do filho Olivinha, cara. Sim. Imagino como isso também tenha te tocado, cara. Então, isso para mim foi uma surpresa muito grande. Porque, assim, o meu pai, eu não lembrava dele ter colocado a camisa do Flamengo. Eu joguei lá 19 anos. O meu pai nunca tinha colocado a camisa do Flamengo, não que eu lembrasse. Meu irmão jogou lá por muito tempo também. E eu também fiz uma história muito bonita lá. E o meu pai, cara, não colocava. Meu pai anda lá na Praça Seca com as minhas camisas, mas as camisas do Pinheiros, a camisa do Uberlândia, a camisa dos Jogos das Estrelas, camisa da Seleção Brasileira, mas a camisa do Flamengo ele não colocava de jeito nenhum. E aí, quando eu vi o documentário, eu também me emocionei demais, porque ver o meu pai com a camisa do Flamengo pela primeira vez... Cara, isso aí foi realmente emocionante ali, me pegou ali de uma maneira que... E o Flamengo tinha feito uma coisa, passou a primeira vez o documentário junto com todo o time do Flamengo de basquete. Sim. Meu pai, minha mãe, minha esposa, minha filha e tal. E aí meu pai veio, me deu um abraço e, cara, foi super emocionante aquela que demonstração de amor, de carinho, de dedicação ao filho, cara. E quando você e o Olívia vestiram juntos a camisa do Flamengo? Exatamente. Então, e aí nesse momento para a família? Isso para a família foi um orgulho muito grande, porque ter 2 filhos jogando basquete profissionalmente, vivendo do basquete, realmente para eles foi uma emoção muito grande. E quando a gente saiu campeão, aí foi a melhor coisa, né? Porque estava tudo em casa, né? Os 2 filhos jogando no Flamengo, meu pai sendo tricolor, mas comemorando o sucesso que a gente teve, que os filhos tiveram, né? Então, isso aí foi uma coisa muito bacana por parte dele. Logicamente que se fosse pelo Fluminense ele ia estar completo, mas foi pelo Flamengo. E foi uma alegria e uma felicidade muito grande para toda a nossa família. Que tipo de referência que o Olívia foi para você? O Olivinha é Olivinha por causa do Olívia, né? Sim. Só para ficar claro. Exatamente.
O Olívio é um cara que jogou pela seleção, jogou Mundial, jogou Olimpíada. Sim, né? sim. Olimpíada que você não jogou, por exemplo, né? Exatamente. Depois eu queria que você falasse sobre isso. Mas que referência que o Olívia foi para você? Para mim, ele foi o meu maior espelho. Sem dúvida nenhuma. Eu era pequenininho e ele estava sempre tentando me motivar de alguma maneira. E ele são 9 anos de idade, né, de diferença. E ele, quando saía com a seleção brasileira, viajava por aí, ele sempre estava trazendo alguns presentes para mim, para tentar me motivar. Eles traziam a camisa da NBA, ele trazia uma bolinha de basquete. Na época era fita VHS que a gente colocava lá nos vídeos cassete de jogos da NBA, dos melhores momentos dos jogadores da época e tal. E, cara, eu passei muito tempo ao lado dele, vendo essas fitas, sendo influenciado pela vida que ele vivia. E aí eu falei, cara, eu quero ser como meu irmão. Eu quero ter essa vida. E aí, quando eu comecei no basquete com 10 anos de idade, meu irmão já estava em São Paulo jogando profissional. E eu ficava vendo, cara, eu quero ser como meu irmão. Eu vou me esforçar bastante para poder, pelo menos, virar um jogador profissional e viver do esporte, viver do basquete. E ele teve uma influência absurda em cima de mim. Porque, como eu falei, ele sempre me motivava. Sempre trazia algum presente, ou então a gente ficava brincando ali na casa dos nossos pais, ali jogando 1 contra 1. Tomei muita porrada dele. Tomei muita, que a gente ficava brincando lá dentro da quadra. Tomamos muito esporro da minha mãe também, que a gente volta e meia quebrava alguma coisa dentro da casa. Dois pequenininhos, né? Um de 2,11 metros e um de 2,02 metros. Então, você imagina o que a gente não aprontava dentro de casa. Né? Mas ele foi minha maior referência, meu maior espelho. E a cobrança, porque sempre existe, né? Por exemplo, no futebol, quando tem um filho de jogador, se estabelece logo uma cobrança. Poxa, isso aí não joga nem a metade que o pai jogou. O pai jogou muito mais. Enfim, por exemplo, os filhos do Zico, né, sofreram muito com isso. Como é que foi para você ter o teu irmão, né, jogador, e você depois começando a jogar, essa comparação que obviamente acabou sendo feita? Sim, principalmente no início da minha carreira como profissional, né? Nas categorias de base, sendo bem sincero, eu só fui me destacar mesmo assim na categoria juvenil, com 18 para 19 anos, assim. Aí no meu último ano de juvenil eu fui um dos cestinhas da nossa equipe e fui um dos destaques do campeonato. Fui convocado para a seleção carioca, que disputava brasileiros aqui dentro do Brasil, de estados, né? Seleção carioca contra a seleção paulista, contra a seleção do Sul. Na época ainda tinha, não sei se ainda tem hoje, esse tipo de campeonato brasileiro. E no início da minha carreira, muita gente duvidava de mim. Justamente por meu irmão ser jogador profissional, estar na equipe de cima e eu estar começando. Muita gente falava, o Olivinha só está ali por conta do Olívia. Ou seja, eu tive que trabalhar em dobro, até em 3 vezes mais, do que todos os outros jogadores jovens que faziam parte da equipe. Você pensou em desistir por causa dessa cobrança? De jeito nenhum, de forma alguma. Como é que foi lidar com essa cobrança, com essa exigência toda? Isso, para mim, me motivava cada vez mais. Porque quem duvidava de mim, eu trabalhava 2 vezes mais, 3 vezes mais, porque eu tinha que provar para todo mundo que eu estava ali, não era por conta do meu irmão, é porque eu tinha algum talento. Alguma coisa eu tenho de especial para fazer parte daquele grupo do Flamengo. Que tinha o Oscar, que tinha a Gema, que tinha o meu irmão. Eu era o reserva do meu irmão nessa época. A gente está falando de 2001, 2002, que foi o início da minha carreira como profissional. E que pegou a reta final da carreira do Oscar, inclusive. Exatamente. Né? Foi quando o Oscar se aposentou. Exatamente. Né? Mas você acabou de dizer que você tinha que treinar mais, tinha que se dedicar mais. Sim. Mas e a cabeça? E o mental? Como é que foi trabalhar isso? Isso aí, para mim, foi super tranquilo. Porque, como eu falei, todas as críticas que eu recebia, eu transformava em motivação. Se alguém falava para mim, o Olivinha está ali por causa do Olívia. Não, não é por conta do Olívia. É porque eu estou ali e mereci aquele espaço. Eu trabalhei mais do que todo mundo. A gente tem um técnico muito qualificado que está ali, que está vendo quem está trabalhando e quem merece estar ali no time. Então, eu realmente trabalhei, e isso é uma coisa que eu me orgulho bastante, que eu trabalhei muito. Eu tive vários professores e o Oscar foi um deles. Porque o Oscar estava, como o Éboli acabou de falar,
O Oscar estava na reta final da carreira dele. E eu estava começando a minha. E na reta final, eu via o Oscar trabalhando mais do que todo mundo, praticamente. Ele tinha 44 para 45 anos. Recordista de pontos. Ele era o cestinha... Um animal treinado. Ele era o pra cestinha treinar, mundial. né? Ele era o maior cestinha da história do basquete. Ninguém tinha feito mais pontos do que ele. E quando acabava o treino, eu via o Oscar todos os dias fazendo série de arremesso. Enquanto alguns jogadores ficavam lá na resenha, alguns pegavam, iam para o vestiário, tomavam banho e iam embora. Assim que acabava o treino, o Oscar, com 44, 45 anos, ficava depois do treino trabalhando mais, sem que ninguém pedisse para ele fazer isso. E sem precisar. E sem precisar, exatamente, porque a gente sabia que o Oscar era o Oscar, o maior Isso intimida, né? Isso puxa pelos outros. Se o Oscar tá fazendo Puxa isso... pelos outros, entre aspas. Quem sou eu para não fazer? Se o Oscar está fazendo mas tem isso... gente que não fazia, você próprio acabou de falar. Exatamente. O Oscar foi essa fonte de inspiração para você? Com certeza. Foi um dos meus maiores professores. Foi surreal, assim, pegar esse momento, você jogando junto com o Oscar? Então, eu via o Oscar jogando na Seleção Brasileira com meu irmão. Na Olimpíada de Atlanta 96, os dois estavam lá, a última Olimpíada do Oscar. Foi a última dele, Fizeram aquela... Sim, né? Aquela reverência, os dois estavam espetacular lá. Aquela cena. E assim, eu, moleque, vendo aquilo, eu tinha 13 anos, em 96. Eu falava assim, cara... Seria legal se eu pudesse jogar com o Oscar alguma vez, mas, cara, era sonho de criança, assim. Nunca que... Pô, eu ia imaginar que o Oscar, com 44 anos, ainda ia estar jogando basquete. E aconteceu. Eu, com 18, 19 anos, eu joguei ao lado do Oscar. Com 44, 45 anos, e via tudo isso que ele fazia na quadra. Esse exemplo que ele dava para todo mundo. Que muitos... davam as costas, acabava o treino e ia embora, e outros guardavam aquilo ali. Como eu estava começando na minha carreira, eu peguei aquilo ali como falei, cara, se o Oscar está fazendo isso aí, e ele tem uma carreira gloriosa, vou tentar fazer isso para mim também. Quem é que fazia isso junto contigo? Quem é que teve a mesma percepção que você teve? Para você poder citar para a gente. Quem é que também olhou assim para o Oscar e disse, olha, eu vou fazer a mesma coisa do jeito que você fez? Olha, o meu irmão, ele fazia isso aí direto também. Ele via o Oscar fazendo isso aí. E quando acabava os treinos, muitas das vezes, quem pegava o rebote para o Oscar era eu. Ou o meu irmão também pegou muito rebote para o Oscar. E isso aí, para mim... Foi um exemplo. Durante os treinos do Oscar. Durante os treinamentos. Acabava o treino. Só os treinos do Oscar. Só do Oscar. Só o específico. Pega a bola, devolve. Sim, exatamente. Só lá, acertando uma atrás da outra. Você não arremessava. Ele chutava 300, 400, 500 nível de arremessos. precisão É o Gandula do futebol. Exatamente. Exatamente. Só para explicar para quem Bom exemplo. Pegou o rebote é mais bacana, Sim, né? claro. E eu, por coincidência, eu acabei a minha carreira do NBB como principal reboteiro, com muito mais rebotes do que o segundo colocado. Mais de 1.000 rebotes na frente do segundo colocado. O Olivinha é o maior reboteiro da história do NBB, né, do basquete brasileiro. Sim. É o maior reboteiro. Pronto. Sim, exatamente. Só para localizar. Sim, só mais uma para localizar. Coincidência ou não, e eu acredito muito que isso aí do Oscar me ajudou bastante. Porque eu ficava muito tempo pegando os rebotes para ele. E aí, um cara que teve uma influência muito grande em mim também foi o Dennis Rodman. Que era um reboteiro fantástico nato, na NBA. E um cara que colocava uma energia surreal dentro da quadra. E ele sabia muito bem o papel que ele tinha que fazer nas equipes onde ele passou. E aí, acabou que... Não era tecnicamente, né? Plástico, não era um jogador plástico, era um jogador tático, exatamente. né? E assim, pegar um rebote. Você via que fisicamente também ele não era o maior, não era o mais forte. Bem posicionado. Mas ele sabia se posicionar muito bem. E aí a gente pode colocar comigo, na minha situação também. Eu nunca fui o mais forte, eu nunca fui o que mais saltou. Pelo contrário, nos testes físicos do nosso time, de todos os times que eu passei, eu era um dos piores em salto. Não saía do chão, não? Não saía quase nada do chão, quase nada. Mas acabou que eu tive que dar, teoricamente, os meus pulos. Eu tive que fazer alguma coisa para conseguir os rebotes, porque a minha posição, eu tinha que pegar os rebotes.
E nessa época aí do Oscar, era assim, quando eu estivesse na quadra, eu tinha que fazer bloqueio para o Oscar sair livre e já sair correndo para tentar pegar o rebote. E aí, o que acontecia? O Oscar já arremessava e de tanto que eu ficava pegando o rebote para o Oscar, eu já meio que sabia aonde a bola poderia cair e já me posicionava no local onde eu estava imaginando. E muitas das vezes a bola vinha na minha mão. E aí o pessoal falava, o Olivinha tem imã na mão, o Olivinha está sempre no lugar certo, na hora certa e tal. E realmente, muitas das vezes eu não precisava ser o cara que mais saltava, ser o cara mais forte, mas eu tinha que ser um pouco malandro e inteligente para poder estar na hora certa, no lugar certo, para pegar todos esses rebotes aí. Na verdade, você treinava junto com os caras. Exatamente. Isso me lembra a história do Oscar da sorte, ele não está né? só para pegar a bola, não. É a história da sorte que o também Oscar para fala, treinar né? o que ele vai executar no jogo. Exatamente. Né? Claro. É o entrosamento, é jogo de equipe. Sim, não, e isso deu a ele essa capacidade. Que o Oscar diz, né? O Oscar tem sorte. É, sorte. Não. Olha Exatamente. quantas bolas eu arremesso depois do treino e tudo Exato. mais. De mão santa não tem nada, é mão Você tem essa treinada. história de Praça Seca, né? Eu tenho minha história com o Oscar também, tá? Vamos lá. Então conta. Então vamos escutar conta essa e aí. manda. Conta e Tô manda. curioso. Essa aí eu tô curioso também. Conta e manda, vai. Não, o Oscar, quando encerrou a carreira, quando anunciou que ia encerrar a carreira, era muito próximo a ele, próximo ao assessor dele, o Sami. Que foi meu assessor também. Sami Weissman, grande, querido. Um abraço, Sami. Sam tá com a gente nessa, hein? O Sam falou, olha, vai rolar, ele vai se aposentar. Eu falei, beleza, vamos fazer um programa de 3 horas. Aí fizemos um programa de 3 horas em cadeia, Rádio Globo, Rádio CBN, eu apresentando. Levamos a família toda do Oscar, Tadeu foi no estúdio. Eu lembro. Foi um programaço, demais. Ari Vidal foi ao estúdio, já estava bem debilitado, foi uma surpresa para o Oscar se emocionou, foi um barato, foram 3 horas, família, Bacana. amigos, conhecidos, contamos a história toda do Oscar, 3 horas de programa. Terminou o programa, eu falei, pô, Oscar, vamos bater uma bolinha também de despedida? Ele falou, vambora. E fomos todos pro aterro do Flamengo. Nossa, as quadras Jogaram uma lendárias do aterro. jogaram uma pelada no aterro do Flamengo. joguei muito lá Chegamos também. lá com a quadra vazia. Em meia hora, passou a primeira pessoa é o Oscar. Pronto. Meia hora depois já estava lotada a quadra em volta. E eu joguei com o Oscar, no time do Oscar. Esperto ele, você, né? Lógico. Malandro você, o dono da bola. O dono da bola. Exatamente. Mas reclamou quando não passei, porque só ele não pode arremessar. Eu ia falar exatamente isso. Ele Eu ia reclamava falar- muito? Demais. Fominha? Demais, né? demais. Demais. Porque eu era juvenil. Sim. 18, 19 anos. Sofreu muito. Passa a bola, juvenil. Sofri. Era assim, se eu arremessasse a bola, se o Oscar estivesse do meu lado aqui, sozinho, e eu, por alguma inconsequência, uma loucura, Sim. arremessasse a bola e errasse a bola, E se caísse? com o Oscar do lado, irmão, eu ia tomar o maior esporro da minha vida. Já tomei muitos. Se a bola cai, ele bate palma e fala, pô, valeu, campeão, você é o melhor de todos. Agora, se a bola não cai, amigão, aí segura. Viu? Até com Segura. ele você aprendeu a dar esporro. Então, verdade, Exatamente. é tomou, você verdade, precisa dar nos Exato. outros, né? É tudo questão de experiência. Sim. Não, tomava esporro, agora também vou dar Agora esporro. chegou a minha hora. Exato. Não, e aí, vamos voltar à tua carreira. Porque tem uma imagem que é belíssima, belíssima. Arena da Barra da Tijuca, você nos ombros de um torcedor, Sim. após a conquista do título mundial, o primeiro título mundial, numa invasão de quadra que, assim, raro da gente ver no basquete brasileiro, né? Acho que o Oscar, né, viveu isso quando foi campeão mundial. Com o Sírio. Também 79. houve aquela invasão no Ibirapuera. Sim. Houve uma invasão fantástica no Ibirapuera também. E muito eu lembrei aquela imagem. Mas você viveu isso, né? Nos braços da galera, literalmente, no primeiro título mundial. Eu queria que você lembrasse dessa emoção desse jogo, desse momento. Cara, essa aí foi a foto da minha carreira. É a foto da minha carreira. O Gilvan, nosso fotógrafo lá do Flamengo, ele foi super feliz nesse momento aí, porque, cara, tinha acabado o jogo, a gente tinha acabado de se tornar campeão mundial, um título que ninguém esperava, ninguém, só o nosso time ali, comissão técnica, que a gente sabia que a gente poderia ser campeão, o restante ninguém acreditava, porque a equipe do Maccabi Tel Aviv, que era o atual campeão europeu da época,
tinha um investimento no mínimo 3 vezes maior do que o nosso, chutando baixo isso. E, cara, quando acabou aquela segunda partida ali, que a gente estava comemorando entre nós jogadores dentro da quadra, porque não é normal a torcida entrar quando acaba o jogo. E, cara, eu já vi, assim que a gente estava abraçado lá, um torcedor entrou, eu falei, ué, quem que é esse aí que eu nunca vi na minha vida? Mas beleza, aí entrou um, entrou outro. Aí foi entrando todo mundo e eu não estava entendendo absolutamente nada que estava acontecendo. E em questão de segundos, a quadra estava toda tomada da torcida do Flamengo, que invadiu completamente ali a quadra. E aí, quando eu fui olhar para o lado, um torcedor entrou por baixo das minhas pernas, assim, me colocou no ombro e eu já falei, o que está acontecendo? O que é isso aqui? Quando eu olhei, estava o cara aqui assim, conseguiu me levantar. E aí, meu irmão, que eu estava lá em cima com uma vista privilegiada ali, cara, eu vi aquilo ali, foi cena de sonho. Foi incrível o que aconteceu. Aquela invasão ali só deixou o nosso título mais bonito ainda. Foi a única vez que aconteceu aquilo ali na minha carreira, na minha vida. E realmente participar daquilo ali foi bem especial. É o título da sua vida? Esse? Com certeza. Com certeza. O jogo da sua vida. O time da sua vida, aquele lá? Era um timaço, hein? Aquele ali, mano, lá pro Vítola, Marcelinho, não tem como. Eu vivi, fui um privilegiado por viver muito tempo de Flamengo. E Zé Neto no comando? Em todas as outras equipes que eu passei, mas igual aquele time ali. Eu acho como que é que aquele time foi o maior. Assim, você está enaltecendo o time, claro, realmente time muito bom, mas como é que foi para ganhar do favorito? Então, como é que foi? O que vocês fizeram para ganhar do favorito? Na verdade, foram 2 jogos que nós tivemos aqui na Arena da Barra. Né? Primeiro jogo, a gente entrou meio que respeitando bastante a equipe do Maccabi, né? Porque a gente sabia que o favoritismo era total deles, apesar da gente estar jogando dentro da nossa casa, ao lado do nosso torcedor e tudo, mas a equipe do Maccabi era uma equipe que tinha vários jogadores. Tinha o Jeremy Pago, que era um jogador da NBA, que tinha passagem pela NBA lá e que nesse primeiro jogo ele matou o jogo. Ele fez mais de 30 pontos ali e realmente era um jogador diferenciado. Tinha vários jogadores de seleção na equipe do Maccabi. Só que a gente respeitou bastante e a gente perdeu por 3 pontos esse jogo, no primeiro. E aí a gente viu que, cara, se a gente conseguir ali acelerar um pouquinho mais ali, vai dar certo. A gente vai conseguir esse título aí, a gente vai entrar na história do Flamengo. Até porque naquela época só a equipe do Sírio tinha sido campeã mundial na história do basquete brasileiro. Então, se a gente conseguisse esse título, a gente ia colocar automaticamente o nosso nome na história do basquete brasileiro e na história do Flamengo, que é uma história gigantesca. Foi com essa mentalidade que a gente entrou para o segundo jogo. Eu lembro que o jogo foi na parte da manhã, se eu não me engano, 10 horas da manhã. A gente estava chegando 8 horas da manhã no nosso ônibus, todo mundo concentrado, focado, e eu estou vendo ali a rua do ginásio cheio de torcedor, cheio de gente com a camisa do Flamengo. Sim. Aí eu estava olhando, eu fico até arrepiado. É futebol isso? É jogo de futebol eu falo, hoje cara, aqui? será que esses caras estão indo para o nosso jogo? São 8 horas da manhã, o cara já está indo, para o ginásio, está chegando junto com a gente. Aí, beleza, a gente chegou lá no ginásio, a gente está lá se trocando, aí a gente vai fazer o nosso aquecimento, né? Isso aí devia ser o quê? Umas 8h30, 8h45, a gente estava na quadra lá. O ginásio já estava lotado. A gente entrava, o pessoal já estava gritando, torcendo e tal. Eu falei, cara, não tem como a gente perder esse jogo aqui hoje. Olha essa energia, olha o que está acontecendo. A torcida rubro-negra comprou o nosso barulho, chegou junto com a gente aqui. A gente não vai decepcionar eles de forma alguma, não tem como. Aí a rapaziada, todo mundo entrou nesse foco aí, nessa pegada. Cara, a gente fez um segundo jogo incrível. Foi espetacular a maneira que a gente jogou e a energia que estava no ginásio era surreal. Era surreal. E aí, quando a gente fala ali que
aquela energia que eu tento colocar dentro da quadra, e esse dia deu tudo certo pra gente. Sim. Nem precisou de eu ficar lá gritando, me esgoelando, comemorando. Só apontando, Era né? só você, para onde você olhava ali naquele ginásio, tinha gente ali te motivando, tinha gente te apoiando, tinha gente ali falando, cara, vamos ser campeão mundial. Cara, você tem a chance de ser campeão mundial, você tem que agarrar aquilo ali com unhas e dentes. Porque uma outra chance vai ser muito difícil. Não vai acontecer, é muito difícil de acontecer isso aí. Sim, mas aí você não pode esperar por isso. Mas não naquele cenário. Exato. Você vê, o segundo título, aí já foi completamente diferente o segundo título. Mas aquele ali, você jogando dentro da sua casa, com 20 mil pessoas te apoiando, cara... Pelo amor de Deus, se você não se esforçar ao máximo ali, você está vivendo errado. Você tem que ir para outra profissão, para outro time. Se você não se tá contagiar Flamengo, por isso, você não se contagia tá por mais nada. O maior time do Brasil e um dos maiores times do mundo. Você tem 20 mil pessoas te apoiando. Se você não se esforçar, é o mínimo que você tem que fazer é se esforçar. Botar à disposição ao máximo. Esquenta esse sangue aí, cara. Se você não fizer isso aí, tá errado. Tá errado, né? Aí não tem como. Não tem como. Ele fica revoltado. Ele fica revoltado. Não dá. Aí, graças a Deus, nesse dia aí deu tudo certo pra gente. Pô, 20 mil pessoas apoiando a gente. Campeão Foi mundial. sensacional. Foi incrível. Foi até muito um dos grandes jogos da história do basquete brasileiro. Foi muito um dos grandes especial. cenários da história do basquete. Foi muito. Brasileiro, e que abriu as portas internacionais para o Flamengo, né? Com certeza. Fez você jogar na NBA, pô. Com a camisa do Flamengo. Com a camisa do Flamengo. Realizei o meu sonho. Porque todo jogador de basquete... Foi bacana também aquilo, né? Todo jogador de basquete sonha em jogar na NBA. Se algum jogador falar que não, tá mentindo. Porque a NBA é o topo, é o maior, é o que você pode conseguir chegar na vida, né? De jogador de basquete profissional. Eu tive esse sonho, eu não consegui jogar por uma franquia da NBA. Porém, eu realizei o meu sonho jogando pelo clube do meu coração, pelo Flamengo. Eu uni as minhas maiores paixões. Jogar basquete pelo Flamengo e na NBA. E aproveitou muito da estrutura demais, e tem um detalhe. Demais. E viveu uma situação que é realmente ainda mais diferente. Que é entrar num ginásio da NBA e ouvir Mengo! É verdade. Eu vou te falar. Isso aí foi o mais impressionante. A gente chegou lá em 2014, em Orlando. Nós batemos o recorde de público do Orlando Magic. De pré-temporada do Orlando Magic. Ninguém esperava. Ninguém sabia. A gente estava jogando e a nossa torcida compareceu tanto em peso que eles começaram a cantar as nossas músicas. E aí os caras, no meio do jogo, os jogadores do Orlando, tipo... Quem são vocês? O que está acontecendo aqui? O que eles estão falando? E os caras não conheciam. Eu nunca vi essa quantidade de pessoas. Exatamente, porque quem acompanha basquete da NBA sabe que o pessoal vai para ver o jogo. Eles não vão para torcer igual os brasileiros fazem. Tem uma torcida meio, uma coisa, maneira de torcer no meio máximo roteirizada, né? Defense, aí bate palminha e tal. Aqui não. Aqui não, amigão. Aqui é o cara gritando o tempo todo, xingando, é o cara apoiando, é tudo. E isso... O adversário pega a bola, vaia. Vaia o tempo todo. E aí, lá nos Estados Unidos, a nossa torcida começou a cantar as nossas músicas e os jogadores ficaram impressionados. E aí a gente estava jogando ali, aí quando parava no lance livre, vinha um jogador e perguntava, o que está acontecendo? O que eles estão falando lá? E na casa deles. Na casa deles. Não estavam entendendo nada. Na casa deles mesmo. não estavam entendendo nada, realmente. Mas foi uma experiência absurda. Agora, você acabou de dizer que você curtiu muito e tal. O que você curtiu mais da infra da NBA? Ou seja, da aparelhagem, dos lugares. O que mais você tirou proveito? Cara, ali eu vivi um sonho. Por exemplo, o que assim você olhou assim, nossa, é muito diferente do que a gente tem lá no Brasil. Isso aqui, esse vestiário, sei lá, essa entrada aqui, essa quadra, esse piso. Bom, o que foi que... Sendo bem simples, de uma maneira bem simples, assim. Eu chegava, aí toda a estrutura que o jogador da NBA tem, a gente pôde utilizar também. Os caras não podaram nada. Eles falaram, o que eles vão utilizar, vocês vão utilizar também, ok. Aí você chega lá na academia deles, que hoje em dia a gente tem uma academia no Flamengo bem parecida. Só que na época a gente ainda não tinha. Sim. Aí você vê
uma geladeira lotada de Gatorade de todos os sabores. Eu até fiz a propaganda aqui, mas de todos os sabores. Aí e você pode pegar quantos você quiser. Aí você fica, caraca, meu Deus do céu. Beleza. Vou até levar você, vou até botar dentro da minha mochilinha aqui. Aí você vai. Barrinha de proteína, de todos os sabores. Você pode pegar lá quantas você quiser também. Várias. Vários tipos, vários sabores, tudo. Você pode pegar. Você vai para a quadra. A quadra está limpa, que você vê o seu reflexo no chão. Uma coisa absurda. Aí, por exemplo, você treina hoje. Aí você chega amanhã. Geralmente, quando você treina à noite, não dá tempo de limpar a esse ponto de você se ver no chão, assim. E geralmente fica sujo e tal, porque a gente está ali, o tênis deixa ali a marca borracha, do tênis, a marca do tênis e tal. Chega no dia seguinte, você está vendo o seu reflexo de novo, parece um espelho, limpinho. Trocar a quadra. Eu nunca vi coisa parecida Que mais, disso aí. Isso aí. Você entra naquele ginásio lá, você vê o vestiário. Tem até uma história que o Leandrinho Barbosa conta, que ele, quando chegou lá no Phoenix Suns, ele dormiu no vestiário. Ele pediu pro pessoal para dormir no vestiário, porque ele nunca tinha visto uma coisa dessa. Tão limpo, tão limpo. Melhor que minha cama. É um tapete assim gigante, bonito, tapete confortável, fofinho, tudo. Cara, a vontade que super climatizado, ar-condicionado, cada um com o seu armário bonitinho e tal. Você vê aquilo ali, você fala, realmente o Leandrinho dormiu nesse vestiário. Teve razão aqui, em dormir. Porque, cara, é o sonho, como eu falei, é o sonho que todo jogador... E se eu tivesse essa oportunidade, eu também teria dormido nesse vestiário aqui, porque é uma coisa de louco. De novo, sendo bem simples, assim, porque tem várias outras coisas. Você entra no ginásio, a quadra maravilhosa, aí você vê, do lado tem sofá para os espectadores, para os fãs. Pô, eu tirei várias fotos naquele sofá deitado assim, cara, vou tirar foto, tem foto eu e o Marquinhos lá do lado, e o Marquinhos tinha jogado na NBA, já tinha vivido aquilo, eu não. Então eu tava vivendo realmente o sonho e curti de tudo, assim. Então a estrutura que eles tinham, o profissionalismo que eles têm, o jogador lá é muito mimado. Assim. O que você fez lá que teria virado um meme, assim, cara, isso aqui eu vou ser muito zoado, mas eu vou fazer porque realmente, cara, eu não posso perder essa oportunidade. Então, assim, tipo assim, eu achava que era uma coisa, apertou um botão pra sair lá um Gatorade, não saiu Gatorade. Mico, é verdade, é verdade. Cara, se eu paguei mico, eu não sei de verdade. Mas que eu aproveitei. A gente treinava, nessa primeira vez que nós fomos, a gente ficou dentro do complexo da Disney, assim. E aí, às vezes, tinha os personagens da Disney lá. Vinha um cara fantasiado de Mickey, por exemplo. Tá lá no meio do nosso treino. Que você acha? Celularzinho na mão, vem cá, Mickey, vem cá, vamos tirar uma selfie, vamos tirar foto, para aqui, isso aqui. Pô, direto. Agora, falando em Disney, o senhor tem 2 metros ou 2,2 metros? Tenho 2,2 metros. Tem certeza disso? Na Disney deu até aquela encolhidinha. Tenho certeza, tenho. E como é que você conseguiu passar lá na barra de 2 metros para poder entrar no brinquedo? Cheguei no limite do limite, aí dá aquela malandragemzinha. Encolhe o ombro aqui, o pescocinho aqui, ó. Tô aqui, ó, tô no limite, eu vou nesse brinquedo. Mas aqui. Teve gente que ficou de fora. Teve gente. E aí teve zoação. Teve, lógico que teve, porque você sabe que na Disney você vai pra lá e a fila é quilométrica. Sim. Você fica 1 hora, 1 hora e meia. Pra ficar 1, 2 dias direto lá. Exatamente, esperando a entrada. Aí nessa hora aí tava eu, 2,2 metros. Tem o Marquinhos, que 2,8 metros. Muito maior do que eu. E tinha mais jogadores também junto com a gente. A gente ficou na fila lá e estava na resenha aqui e nem se tocou que tem limite de altura. Um máximo. Se você passar disso, você não consegue ir. É proibido de ir. Sim. Cara, até por questão de segurança, exatamente, né, gente? Questão de segurança e tudo. O cinto não vai fechar nem nada. Sim. Então, a gente estava indo numa montanha-russa. Chegamos lá. Vai lá ver se você pode ir ou não. Porque tem um mínimo e tem um máximo. Sim. Cara, eu cheguei... Aí eu já vi, cara, isso aqui tá muito justo, né? Se eu ficar em pé realmente, depois de 2 horas, 1 hora e meia, 2 horas na fila. Chegou a nossa vez e falei, cara,
vou dar aquela encolhida, né? Eu estava aqui assim, já encolhi o ombro aqui assim, já dei aquela baixadinha, aquela curvadinha assim, 2 metros, 2 centímetros, pelo amor de Deus, 2 metros era o máximo, 2 centímetros ali, dei aquela encolhida. Não, beleza, você pode. O Marquinhos ficou revoltado, porque ele não pôde ir, porque ele tem 2,8 metros. Nem se ele fosse corcunda, não podia ir. E aí ele tentou argumentar alguma coisa com um profissional lá, e falou, não pode, tá passando demais e tal. Aí ele ficou puto. E a gente botou uma pilha nele. Marquinhos, é muito maneiro essa montanha-russa aqui, você tem que ir. Ah, você não pode ir, né? Ah, não sei o que. Cara, ele ficou muito puto com a gente, cara. Mas foi realmente uma experiência, assim, que a gente aproveitou bastante, assim, quando a gente estava em Orlando. Por quê? A gente ficou 5 ou 6 dias em Orlando. A gente treinava, a gente tinha direito a 1 hora de quadra. E aí a gente treinava na manhã. Era de 9 às 10, se eu não me engano, o treino. E depois, a gente tinha o resto do dia livre. E muita gente estava indo pela primeira vez em Orlando. E parque, e outlet, e um monte de coisa. Aí a gente treinava, tomava banho lá mesmo, passava no quarto, deixava e... Tchau, vai se divertir, vai comprar tênis. Depois que o treino parava de atrapalhar o dia. Exatamente. Tem um treino aí. Infelizmente tem um treino, cara, mas... Eu queria falar contigo sobre NBA, né? Você falou tanto aí, pô, é o sonho de todo jogador, né? Atuar na NBA, você não atuou. E você pegou já uma época de grande abertura da NBA para os jogadores estrangeiros. Hoje é impressionante o número de estrangeiros. Aliás, os estrangeiros, há algum tempo, são os melhores da NBA, né? Sim. Jokic, Doncic, meu Deus do céu, joga uma barbaridade. Você, em algum momento, viveu essa expectativa? De jogar na NBA, de ter uma oportunidade, batalhou, procurou. Como é que é a tua história com a não realização desse sonho de jogar na NBA? Cara, eu sou super realista, né? Logicamente que no início da minha carreira... Eu tive um empresário que ele falou que ia colocar o meu nome no draft da NBA. Eu estava meio que me destacando aqui, eu era novo, tinha sido convocado para a seleção uma vez, na seleção de novos, e esse empresário chegou e falou, vou tentar arrumar uma universidade para você jogar lá nos Estados Unidos, e depois eu vou tentar colocar o seu nome no draft. Ok, não aconteceu nenhuma coisa, nem a outra. E para mim, tudo bem. Eu sei que para você chegar na NBA, você tem que ser um fenômeno. Você tem que jogar muita bola e você tem que estar no momento certo, na hora certa e conhecer as pessoas certas também. Não foi o meu caso. E eu me esforcei ao máximo para tentar chegar ao meu limite. O meu limite foi jogar aqui no Brasil praticamente a minha vida toda e tá tudo bem. Para mim, eu não fui um cara frustrado porque eu não cheguei a jogar por uma franquia da NBA. Faz parte, eu sei que o funil, para você chegar até a NBA, cara, é muito fininho. Não é qualquer um que consegue chegar na NBA. Mas tem muito desse negócio de estar no lugar certo, na hora certa e a pessoa certa, porque tem muito. A NBA já tem mais mortais, né? Exato. Hoje em dia, então, a chance de você ir para a NBA, se você tiver um empresário bom, com bastante influência lá, isso aí vai te ajudar bastante. É legal essa tua autoavaliação, né? Você, tecnicamente... não se enxerga na NBA. Não, de jeito nenhum. Não se enxerga. Até porque a NBA é um jogo muito físico. Que eu digo, tipo, você vai ver lá os caras saltando 1 metro, os caras passando por cima do outro e não sei o que. Isso nunca aconteceu na minha vida. O meu jogo é completamente diferente do jogo da NBA. Na NBA você vê os caras praticamente os mais habilidosos do mundo, sem falar na parte física de tipo... que eu acabei de falar, saltar bastante, tal, tecnicamente, taticamente, ok. Se você for colocar isso aí, eu acho que não tem muita diferença do basquete realizado na NBA para o basquete realizado na FIBA, taticamente e tecnicamente. Tá. Só que o basquete da NBA é muito no 1 contra 1. Se você for um jogador muito habilidoso, você pode ser que você tenha uma chance ali. Um basquete FIBA, ele é mais tático, é um basquete mais estudado, é um basquete que você tem que
usar um pouco mais da sua inteligência, na minha opinião. Na NBA, se você tiver um físico privilegiado, se você for um cara um pouquinho mais habilidoso, você vai ter chance. Demais. E lá eles prezam muito pelo jogo de 1 contra 1. Então, volto a falar, se você tiver habilidade para jogar 1 contra 1, se você tiver um físico um pouco privilegiado, você tem muita chance de chegar na NBA. É que eu fico imaginando, Olivinha, você entre os jogadores brasileiros, né? Um brasileiro vai e consegue. Vocês conversam entre vocês. Ó, o Alex foi. Sim. Olha aí, né? Sim. Ó, o Caboclo. Vamos passar. Teve uma temporada, a maior temporada de brasileiros, foram 9 brasileiros na NBA. Sim. Né? Eu não vou lembrar todos os nomes, mas a gente vai Nenê, Varejão, Caboclo, Raulzinho, Alex, Leandrinho, Marquinho, Leandrinho, Baby, Splitter, Nenê, Splitter, Huertas, né? Gui Santos agora, Santos, o mais o único que tá recente. representando a gente lá o nosso agora. único... Raulzinho. Então, teve algum brasileiro, sem desmerecer o jogador, por favor, né? Não é esse o objetivo da pergunta. Mas teve algum brasileiro que te surpreendeu? Pô, esse cara conseguiu a NBA, não esperava. Dos brasileiros que já conseguiram vencer pular esse muro. Por não ter essa característica física que você acabou de falar. Então, cara, todos esses caras que chegaram na NBA, eles tiveram algum mérito para estar lá. Os brasileiros que estiveram lá, acho que todos tinham alguma coisa de especial. Não teve um, na minha opinião, pelo menos eu não estou lembrando agora, não teve um que chegou na NBA e que não merecia estar lá. Acho que todos que chegaram na NBA, eles conseguiram trilhar o caminho correto, assim, e volto a dizer, estavam no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. Todos. Mas nenhum te causou surpresa? Nenhum me causou surpresa. Pô, esse cara, ele conseguiu com essas características, ele me surpreendeu positivamente. Até porque todos, por exemplo, vamos falar lá, Leandrinho foi um dos primeiros que chegou lá, se destacando ao máximo aqui no Brasil, tinha acabado de ser campeão brasileiro com a equipe do Bauru, foi para lá, ele era um cara extremamente habilidoso, e tinha um físico muito privilegiado. Ele era muito rápido. Ele foi eleito o melhor sexto homem. Foi o único que conseguiu ganhar, o único brasileiro que conseguiu ganhar um prêmio individual na NBA. Foi o Leandrinho. Jogou muita bola lá. Foi esse, melhor sexto homem, né? Foi o melhor sexto homem. Aí você pega Nenê. Nenê era um monstro. Um cavalo. Um cavalo. Forte demais. O Nenê era padrão americano, né? Exatamente. Dentro do perfil. De todos os brasileiros. Dentro do perfil. Acho que era o mais americanizado, pode-se dizer, era o Nenê. Mas sabe um cara que me surpreendeu positivamente? O Varejão. Então. Achei que o Varejão conquistou um espaço que eu não esperava que ele fosse conquistar. Mas o Varejão, ele foi para a NBA, saindo da Europa, do Barcelona, no mais alto nível... tirando a NBA, ele estava no mais alto nível, tinha sido campeão da Euroliga, jogando no Barcelona, ele já tinha uma carreira na seleção brasileira ali, que ele já vinha se destacando também, ele é alto, ele tem 2,11 metros, ele era móvel, ele era móvel bastante, ele era ágil, carismático demais. Ele conquistou o ambiente. Jogava bastante. Ele era um cara que não era conhecido por ser o maior pontuador, mas ele era o cara que ia ajudar bastante no trabalho sujo, que ele sempre fez, que era fazer o bloqueio. Ele era o Olivinha. Melhorado, mais alto, na hora certa, com as pessoas certas. Ele era o cara, pra mim, eu ia chegar lá. Eu fui por isso que eu não queria chegar lá. Numa carreira já com a seleção brasileira, consolidado. Eu já, na época que o Varejão, que a gente tem praticamente a mesma idade, ele é um ano mais velho que eu. Ele já estava na seleção brasileira, ele já tinha jogado algumas competições, já tinha se destacado na seleção brasileira. Então, ele mereceu também o espaço dele, tanto é que ele foi um dos que ficaram mais tempo na NBA. Verdade. E um cara que eu esperava que fosse se dar muito bem na NBA e nasceu para jogar na Europa é o Huertas, né? É um cara que eu pensava que ele fosse deslanchar. Então, o Huertas, ele chegou já um pouco tarde na NBA, né? E até porque ele chegou lá por conta do histórico dele, também na seleção brasileira, e por tudo que ele fez na Europa, ele já chegou na NBA, só que ele chegou no Lakers, né? Chegou numa franquia gigante, só isso. Jogou ao lado do Kobe Bryant,
Só isso. Só isso. Eu também. sou Lakers, sabe que eu sou Lakers. Você é Lakers. Então você curtiu o Marcelinho. Sou Lakers de modinha de agora, não. Eu sou Lakers, ó, desde a época do Magic, de Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, James Worth e companhia. Né? Exato, o Showtime, né? Então, aí o Marcelinho, cara, ele chegou lá, mas ele é meio que uma exceção, né? Ele não tem o físico de um jogador da NBA. Não. Que é aquele, como eu falei, que vai saltar por cima de todo mundo e tal. Só que, cara, ele é uma inteligência absurda para jogar. Você vê hoje, ele tá com 41 anos, se eu não me engano, tá se destacando até hoje na Europa. Essa semana, o time dele, o Gran Canaria, o Tenerife, ganhou do Barcelona. E ele teve um duplo-duplo, teve 15 pontos e 12 assistências lá nesse jogo. E tá fazendo uma temporada histórica. E quando ele teve na NBA, ele não teve tanta oportunidade, né, no Lakers. Verdade. Infelizmente. Porque se ele tivesse mais moral para jogar lá no Lakers, isso vendo de fora. E eu estava acompanhando vendo de fora. Se ele tivesse mais moral, ele teria mais tempo na NBA, eu acho. Só que aí vai muito do que eu falo, né? O físico também não ajudou tanto, porque os armadores eram mais altos, eram mais fortes, assim, aí tinha que ter um pouco mais de defesa, um pouco mais forte, na minha opinião, isso, falando o que o Olivinha pensa. E aí ele talvez não tenha tido tanta oportunidade quanto ele merecia. Mas eu vejo algo muito natural do Huertas de dar preferência à Liga Europeia. Claro, e vários vários jogadores europeu. têm essa tendência a olhar para a Liga Europeia como uma liga até mais interessante para se desenvolver. Sim, sim. E a NBA cada vez mais pega carona nas características de quem vem da Liga Europeia. Exatamente. É por aí, a Liga Europeia ela é sedutora pra caramba também nesse sentido, como para você se desenvolver como atleta? Para você se desenvolver como jogador, eu acredito que a Europa é muito melhor do que a NBA. Mais competitiva que a NBA. Muito mais. É mesmo, né? Se você pega um jogo ali da Euroliga, por exemplo, você vai ver ali o placar 65-60. Placar super baixo. Mas o jogo com uma qualidade muito grande. Um jogo que você vai ver variação de defesa, um jogo que você pode ver... Não é normal você ver um jogador se destacando com, sei lá, 30 pontos, assim, num nível desse, assim, por jogo. Pode acontecer? Claro que pode acontecer. Mas o jogo é muito mais estudado, é um jogo muito mais tático na Europa do que na NBA. Mas o nível de precisão do arremesso da NBA está espantoso, mas aí, né? Exatamente. Na minha opinião, os melhores jogadores do mundo, a maioria, digamos assim, 85% dos melhores jogadores do mundo estão na NBA. E os outros estão divididos ali na Europa e em outras ligas ao redor do mundo. Fica claro, né, que você continua acompanhando, que você continua vendo, que você está com a vida ainda muito, né, atrelado ao basquete. Comentarista na Flá TV. Comentarista na Flá TV, claro. Isso é o quê? É um projeto teu de vida, ou seja, continuar com a tua vida atrelada ao basquete e como? Só mesmo como um comentarista? Você pensa em voltar, de repente, não para dentro da quadra, é claro, mas para uma área técnica, para uma gestão, né, dentro de um clube? O que você pensa de futuro? Atualmente eu estou como comentarista da Flá TV. Comecei em janeiro desse ano. E estou até agora comentando os jogos e estou curtindo bastante. Era uma coisa que eu visava para mim no futuro, porque eu sempre gostei de assistir aos jogos ali. E aí, para mim, foi super natural. A Flá TV veio comigo e me ofereceu essa oportunidade. Então, eu agarrei e estou curtindo demais. Porém, logicamente que eu não vou ficar só como comentarista. Eu estou me atualizando também para, se eu tiver uma oportunidade como um gestor, estou fazendo alguns cursos, algumas coisas, eu não vou ficar só como comentarista. Não sei o dia de amanhã, pode ser que eu fique como comentarista, porque eu gosto de ser comentarista. E se eu tiver essa oportunidade, logicamente que para mim vai ser algo natural. Porém, se eu tiver uma oportunidade como um gestor,
é uma coisa que eu também gostaria de fazer. Como técnico, não? Como técnico, eu não me vejo na área técnica, não me vejo na área técnica. Mesmo com toda essa liderança aí. Exatamente. É mesmo? Mas eu acredito que o lado gestor, na minha situação, eu acredito que eu me daria melhor. Como gestor, eu não tenho essa cabeça como um técnico, um assistente técnico ou alguma coisa dentro da quadra. Em todo mundo, isso que eu queria saber, porque você é um cara que lê bem jogo na questão tática. Na teoria, o cara que consegue ler bem o jogo, o cara que tem esse domínio, que tem essa capacidade, quando é jogador, é natural. É até normal que depois, quando ele para, ele atua como técnico. Você tem essa capacidade. Qual é, então, o problema para não ser treinador? Então... Já que capacidade você tem para ser um bom técnico, sobretudo pela questão tática, acho que de liderança. Então, sim. Por que não é treinador? Então, cara, uma coisa que eu gostaria de seguir no pós-carreira é estar mais próximo à minha família. Muito mais próximo. Uhum. Eu passei 30 anos jogando basquete, sendo 22 como jogador profissional. E aí a rotina é muito pesada. Quem vê de fora só vê o glamour. Sim. Tá aparecendo na televisão, tá conhecendo em todos os lugares do mundo. A gente sabe, como jornalista esportivo, a gente sabe o que é isso. O que não é ter feriado, domingo, essas coisas todas. Exatamente. Claro. A gente não tem feriado, a gente não tem domingo, a gente não tem nada. E aí, cara, eu não queria mais isso para mim nesse momento. Esse momento, para mim, eu tô todo para minha família. Eu tenho uma filha pequena de 5 anos, eu quero ficar mais próximo da minha filha, eu quero ficar mais próximo da minha esposa. O meu lado família sempre falou mais alto. Então, nesse momento, eu quero isso. E eu acho que, sendo comentarista, nesse momento, é perfeito para mim, porque eu comento os jogos aqui na minha cidade. Acabou o jogo, eu volto para minha casa, todo lado da minha família. Então, dorme na tua cama. Durmo na minha cama, tá ótimo. Levo a minha filha para a escola no dia seguinte, faço tudo o que eu quero, beleza. Eu acho que a área de gestão também seria mais ou menos alguma coisa nesse sentido. Eu ia estar mais perto da minha casa, dentro da minha casa, assim, e logicamente que eu ia no clube, fazia o que eu tinha que fazer lá, mas eu não teria a vida louca de jogador e treinador. De jogador e treinador, que é viagem semana sim, semana não, o tempo todo ali dentro de avião e tal, e isso aí, para mim, nesse momento, eu não quero. Então, eu estou me atualizando, estou estudando, para se eu tiver uma oportunidade como um gestor, ok, eu vou estar pronto para essa oportunidade. E no momento eu estou como comentarista, estou curtindo bastante. Ainda tenho poucos jogos comentando. Comecei em janeiro, como eu falei, mas eu estou curtindo bastante essa experiência. Então, eu queria explorar, começar a explorar essa questão do comentarista Olivinha, mas lógico que sempre pegando carona na experiência, que ela está muito viva, né? De vestiário. Você está com o olhar agora fixo, né, para o que está fazendo o Flamengo. O Flamengo tem um novo treinador, o Sérgio Hernandes, o Oveja, que tem um currículo fantástico como técnico argentino, né, medalha de bronze em Jogos Olímpicos, vários títulos por equipes, e chega para substituir o Gustavinho, o Gustavo de Conte, que você trabalhou com o Gustavinho por alguns anos. 6 temporadas. 6 anos com o Gustavinho. Ele ficou 6 temporadas e meia, eu trabalhei 6 com ele. Cara, sendo bem objetivo, surpreendeu muito, assim, o momento que o Gustavinho saiu. Foi no meio de temporada. O próprio Oveja ficou meio titubeante, porque me disse, inclusive, que não costuma aceitar um trabalho no meio de temporada. Mas como era Flamengo, tem que aceitar. Exatamente. Né? Disse o Oveja que ligou para os filhos. E aí os filhos responderam, se você não aceitar o convite do Flamengo, você pode se aposentar, por favor, tá, pai? Não, então vamos lá, vamos aceitar o convite do Flamengo. Mas foi no meio de um caminho. Na tua opinião, assim, e experiência, o que fez o Gustavinho sair do Flamengo? O que estava acontecendo ali no ambiente, em termos de desgaste, que explica essa saída do Gustavinho no meio de temporada? Cara, antes de mais nada, assim, Flamengo é uma pressão por vitória absurda. E quando você não ganha, a pressão vai aumentando cada vez mais. As últimas 2 temporadas, e o Flamengo, antes de entrar nas 2 últimas temporadas, o Flamengo, os principais objetivos no início da temporada é ser campeão brasileiro, ser campeão da Champions. Se você não ganhar isso, a temporada
pode ser que seja ok caso você chegue na final. Em qualquer outro clube, a temporada seria muito boa se você já chegasse na final do NBB, na final da Champions, na final do Super 8. Seria uma temporada excelente, mesmo se você não ganhasse. Agora, no Flamengo, a cobrança é por vitória. Você chegou na final, você tem que ganhar. O investimento é feito para isso. Você está ali, você tem um dos maiores investimentos aqui do Brasil. Você tem os melhores jogadores, você escolhe os melhores jogadores, você tem esse poder de escolher quem que você quer, porque todo mundo quer jogar no Flamengo. Você vai montar o time para você ganhar tudo na temporada. A partir do momento que você não ganha essas competições, a pressão vai ficando cada vez mais alta. E nas últimas duas temporadas nós chegamos nas finais da Champions e nas finais do NBB. E nós perdemos. E aí a pressão fica grande. E o Gustavo estava nesse meio aí. A gente não sabe... Ele renovou o contrato da última temporada, mas a pressão, de qualquer forma, estava muito grande. A gente via, mesmo quando o time vencia, eu já fora da quadra, assistindo os jogos e tal. Quando o time vencia, e não vencia por uma margem grande de pontos, todo mundo colocava fora Gustavinho, fora Gustavinho, fora Gustavinho. O time não está ganhando como deveria ganhar, como se fosse fácil, né? Você vencer uma partida. Porque sempre que uma equipe joga contra o Flamengo, é final de Copa do Mundo. Você está jogando contra o Lanterna vai fazer a partida da vida para tentar vencer isso aí, o Flamengo. E é assim, acho que em todos os esportes, incluindo o futebol, na minha visão. Mas ele não estava mais conseguindo pegar a atenção dos jogadores, assim, porque o Gustavinho tem um histórico de ser um cara difícil. Assim, no dia a dia, um cara de relacionamento difícil. Se tem um ponto que ele deve melhorar, é a questão humana. Porque, taticamente e tecnicamente, para mim, ele é um dos melhores, se não for o melhor do país. Porém, o lado humano, a questão humana de você estar ali na rotina de jogador, você está vendo todo mundo ali todos os dias, você tem que ter o mínimo de uma amizade, no mínimo, assim. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, alguma coisa assim, você tem que ter, sabe? Para você ter esse companheirismo, porque você está se vendo praticamente mais do que você vê a sua família. Está todos os dias ali, é viagem, é treino, você está sempre junto. Se você não tiver pelo menos isso como mínimo, antes de começar o jogo, bom dia, tudo bem? Como é que tá? Você não precisa ser o melhor amigo do cara, mas se você não fizer o mínimo, fica complicado. Chega um momento, a gente passa o ano inteiro junto praticamente. São 10 meses ali. Chega um momento que... E ele está ali te cobrando todos os dias. E vai a cobrança forte todos os dias. Se você, às vezes, não demonstra um carinho com o seu jogador, o cara vai falando, pô, não é possível, esse cara tem alguma coisa de errado com ele, o cara só está me cobrando. O cara não vai chegar para mim um dia e vai, pô, como é que você está? Tá tudo bem? Por mais que ele conversasse às vezes, pegava de canto ali e falava, e era raro acontecer, mas acontecia às vezes. O que está acontecendo? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos tentar melhorar nesse sentido ali. Dentro da quadra, ele é muito bom, mas se ele tem que melhorar alguma coisa é na questão humana, na minha opinião. Sérgio Hernandes. O que dá para esperar do Sérgio Hernandes e o Oveja com essa missão agora de fechar a temporada com os títulos que o Flamengo tanto quer? Nunca trabalhei com o Sérgio. Sempre joguei contra ele. E nas vezes que eu joguei contra, assim, eu lembro dele ser um cara meio boleirão, assim, um cara que fala a língua dos jogadores mesmo. Eu cheguei lá, já conversei com a rapaziada já falou que está curtindo o trabalho, esse início de trabalho dele, que é completamente diferente, assim, que ele chega, ele cumprimenta todos os jogadores, ele pergunta se está tudo bem, como é que está, ele gosta de trabalhar bastante, são treinos de 3 horas, às vezes 4 horas ali, você está ali dentro da quadra com ele, porque ele é um treinador que
fala mais, ele gosta de se expressar dentro da quadra, é um treino mais parado, não é um treino que vai ficar com uma intensidade o tempo todo, correndo e aquela cobrança, não, ele para bastante para acertar todos os detalhes, ele gosta de passar tudo conversando com os jogadores, isso aí é um ponto que é um pouco diferente do que o Gustavo fazia. E eu vejo que ele é um cara super experiente, é um cara vencedor, é um cara que vai agregar bastante para o basquete do Flamengo. Se tem alguém que poderia substituir o Gustavo à altura, era ele, o Sérgio Hernandes. E eu acho que ele tem tudo para fazer aí uma temporada histórica. Logicamente que não é o melhor momento para ele assumir uma equipe, já que no meio da temporada ele está chegando, a equipe já estava feita. Não sei se ele conhecia a fundo todos os jogadores. A gente vai ter que dar tempo ao tempo para ele. Pegar uma equipe no meio da temporada não é uma coisa fácil, até para os jogadores colocarem dentro da quadra tudo que o Sérgio quer. É difícil porque não tem tanto tempo para treinar também. É uma viagem atrás da outra ali, são jogos atrás de jogos. Ou seja, difícil. Ele perdeu a oportunidade da pré-temporada, ou seja, da preparação. Não teve pré-temporada, ele e já agora chegou no meio da de temporada. Jogo, ele tem que arrumar o time desse jeito. Exatamente, não tem tempo. Ele vai colocar uma coisa ou outra ali, mas a maioria das coisas é o que o Gustavo vinha fazendo. Eu acredito que o Sérgio vai fazer o trabalho dele a partir da próxima temporada. Sim. Que aí ele vai Montagem poder escolher todos os jogadores que ele vai querer. E ele vai conseguir colocar a filosofia dele desde a pré-temporada, que é uma coisa que é necessária para um técnico. Então, acho que essa temporada aí a gente vai ver um pouco só do que o Sérgio Hernandes pode fazer com a equipe do Flamengo. Porém, acho que na próxima temporada que a gente vai ver realmente como que vai ser o trabalho e a gente vai poder cobrar mais do Sérgio a partir da próxima temporada. É uma escola muito forte, né? Aliás, deve ser enjoado jogar contra a Argentina, né? Era difícil. No basquete também é enjoado, era difícil, porque a Argentina também, a gente sabe que teve uma geração muito boa, que foi a geração dourada, que ganhou praticamente tudo. Teve uma renovação agora. E ainda o Manhano, assim, né? Aí quem depois do Manhano, quem assume, eu acho que é o Overra. Exatamente. E mesmo assim, eles têm uma geração boa pela frente aí. Porém, eu acredito muito que o Brasil agora está na frente, na minha opinião. Você acha que hoje o Brasil está na frente da Argentina? Eu acho que sim. Eu acho que sim. A gente tem um material humano melhor, na minha opinião, do que a Argentina. Está bem próximo um do outro, mas eu acredito que o Brasil esteja na frente da Argentina nesse momento. Mas nós temos alguns episódios, né, contra a seleção da Argentina que dói no coração. Tem. E é sempre naquela última bola, Exatamente. na última tomada de Rio decisão. 2016, né? Sim. Aquela bola do Nocione lá, que a bola tá chorando. Meu Deus do céu. O Brasil poderia ter feito a falta, tentou fazer a falta, não conseguiu, e aí a gente sofreu ali. Difícil. É algo que às vezes ainda falta, né? Para a gente dar um passo, voltar a dar um passo diferente como seleção. É essa tomada de decisão, é o último minuto do último quarto, você fazer a coisa certa, é a última bola. Mesmo tendo jogadores experientes, cara. Sim. Mesmo a gente tendo jogadores experientes, mas a gente não tem um protagonista nas equipes. A gente tem jogadores muito bons, jogadores excelentes, porém nenhum é o protagonista, é o cara do time realmente, é o cara que vai pegar a bola aqui e se falar, me dá aqui que eu vou resolver isso aqui pra gente. A gente não tem, infelizmente. E a gente não teve durante muitos anos aí. Mesmo com essa geração que a gente teve aí, que foi excelente, a gente não tinha um cara que era o responsável, o protagonista, o cara do time, sabe? A gente sempre teve um cara que era um facilitador, um cara que era um role player, um cara que fazia parte do elenco ali, não era o principal do time. E isso aí muitas vezes conta bastante nessas horas de decisão, sabe? A gente recorreu novamente ao Petrovic, né? Novamente um técnico estrangeiro. Tem que ser assim? Cara, eu acredito que ele fez um trabalho muito bom.
Não, estou falando por ele, mas é que assim, quando você recorre ao técnico estrangeiro, às vezes você pode estar passando um recado de que no Brasil as coisas não estão dando muito certo. Está faltando alguém que possa comandar. Então, no feminino e no masculino hoje em dia, né? Os dois. Agora tem a americana no feminino também, que é uma novidade. Feminino, né? Bom, a gente está vendo isso aí que o Petrovic já tinha saído. Foi a segunda passagem dele. Então, aí o Gustavo assumiu, aí o Gustavo saiu, voltou o Petrovic, né? E o Petrovic conseguiu aí fazer um excelente trabalho nessa última Olimpíada, né? E então, cara, pode ser que seja essa direção aí que a CBB está tomando. Eu acho que a gente tem alguns técnicos brasileiros assim que seriam bons nomes também. Porém, se a CBB está indo para esse lado do técnico europeu, do técnico estrangeiro, acho que também eu vejo com bons olhos também para a gente também ter essa experiência para os nossos jogadores aí ter um comandante europeu ali para não ficar sempre na mesma coisa aqui do Brasil. Ter uma experiência nova na seleção brasileira é bom também. Tá faltando esporro do Olivinha na seleção. Tá faltando. Não, Por que não teve mais esporro do Olivinha na seleção brasileira? Pois Me diz. Por que não teve? Né? Por que não teve esporro do Olivinha em Olimpíada? Bom, cara, isso é uma coisa também que eu não sou frustrado com nada. Eu tentei o meu máximo. Eu tinha um sonho de jogar uma Copa do Mundo e jogar uma Olimpíada, porém eu peguei uma geração também que era casca grossa ali. Só tinha jogador, na minha época ali, a maioria estava na NBA, estava vivendo ali o basquete no mais alto nível. A gente tinha jogadores na Europa também que estavam muito bem no momento, e a gente sabe que é momento, né? Seleção brasileira, se você tiver num momento bom, você vai ser convocado. A maioria das vezes que eu fui para a seleção brasileira, eu fui uma vez só com a seleção principal, que foi na Copa América em 2009, que a gente foi até campeão lá em Porto Rico. A gente jogou a final contra a seleção de Porto Rico e a gente conseguiu o título. E todas as outras seleções que eu participei foram seleções consideradas B. Assim, a principal estava jogando ou a Copa do Mundo ou a Olimpíada, e aí tinha uma outra seleção que tinha que jogar os torneios secundários, um sul-americano que não joga com a seleção principal, ou eu joguei um Pan-Americano em 2015, que a gente conseguiu a medalha de ouro. Também não tinha jogadores da NBA, tinha o Raulzinho que tinha... Não, o Raulzinho não participou, ele participou da pré-temporada que a gente fez antes de ir para o Pan-Americano, e aí ele saiu dessa pré-temporada e foi para a NBA, ele assinou lá, mas ele não jogou o Pan-Americano. Então foi com jogadores considerados da segunda prateleira, pode-se dizer assim. Então eu passei 7 anos na seleção brasileira, de 2009 até 2016, que foi a minha última convocação, e, cara, para mim foi o máximo. Poder representar as cores do meu país nas competições, para mim, é o máximo. Pra caramba. É o máximo cara, que um porque jogador assim, pode atingir. Já tá na profissão certa, que é comentarista, então já tá entendendo aqui, rapaz, que escorregadinho, né, mas cara? Sendo bem sincero, tô brincando. Cheguei no meu limite. Se o meu limite foi chegar ali na segunda prateleira... Dizem que, assim, quando isso costuma acontecer, no futebol, a gente usa muito isso, né? Jogador que nasceu na época errada. Sim. O que significa isso? Cara, eu quando jogava, eu jogava muito, mas tinha muito jogador também jogando muito. Um Alex. É isso. Um Alex, como é que ele não participou da Copa do Mundo? É isso. Isso é uma coisa inacreditável. E outros mais, inacreditável. Tem outros casos. Tem um jogador, por exemplo, de futebol que jogou nos anos 70, Dirceu Lopes, que foi jogador do Cruzeiro. E aí dizia, nossa, Dirceu Lopes joga muito. Só que é o seguinte, na época tinha Zico e Rivelino. Como é que faz? Como é que faz? Não faz, né? Você acha que você viveu isso um pouco? Eu acho que eu vivi. Nasceu na época errada? Eu acho que eu vivi muito isso aí. Porque eu tive um destaque aqui no basquete brasileiro. Porém, na minha geração, teve vários jogadores que estavam na NBA, né? Se eu não me engano, a gente conseguiu colocar 9 jogadores ao mesmo tempo na NBA. E foi na época que eu estava jogando também aqui no Brasil e me destacando por aqui. Então, cara, a gente sabe que quando você chega na NBA é o nível mais alto de todos. Sim. Então, nada é mais justo do que os jogadores que estão na NBA, na época, serem convocados na minha frente. E tá tudo bem.
Eu não tenho esse ego. Eu sou injustiçado. Eu não consegui jogar uma Olimpíada e uma Copa do Mundo. Meu Deus do céu. Isso não faz eu perder a minha noite de sonho, sabe? De sono. Eu consegui chegar no meu máximo. Eu consegui representar a seleção brasileira. E isso, para mim, já tá ótimo. Eu cheguei no meu nível, no meu limite. Então, para mim, cara... É um dos maiores campeões. Consciência limpa, né? Consciência tranquila. Eu entreguei tudo que tinha que entregar. Como jogador, você é o maior campeão com a camisa do Flamengo? Você tem esse número? Cara, eu acho que eu sou. Eu acho que eu sou. Isso aí já é uma... Eu sou o único na história do Flamengo bicampeão mundial. Em todas as modalidades. O Flamengo é o único bicampeão mundial. Do basquete, o Flamengo é o único bicampeão mundial. E você é o único E eu participei do Flamengo. das duas conquistas. E o único que tem um busto no clube de esporte olímpico. De um atleta de esporte olímpico. Que eu vou reclamar alguma coisa? Jamais. Eu sou gratidão eterno por tudo que eu vivi no Flamengo. Cara, eu tenho um busto no Flamengo. Só jogadores campeões mundiais de 81. De futebol. De futebol tem. Fui o primeiro dos esportes olímpicos a ter um busto. Meu busto tá lá. Você vai na sede, eu vou estar lá na frente lá. Isso para mim é uma coisa surreal. Capricharam no busto? Ficou bonito? Cara, ficou bonito? O Edu Santos, que foi o escultor lá do meu busto, ele me deu uma moral gigantesca. O busto é mais bonito que o original. É mais bonito que o original. É mais forte que o original. Porque às vezes não é. Então, tem cada busto, tem uma história... tem cada estátua, rapaz, que você dizia, é fulano de tal mesmo? Se você for pegar o vídeo, eu não vi o busto. Até a hora que foi revelado, eu não tinha visto. E aí, se você for ver lá no dia da inauguração, que foi no aniversário do clube do ano passado, no 15 de novembro de 2024, você vai ver que na hora que a gente corta lá e para revelar... Quando puxa assim, eu vou bem devagarzinho para olhar assim, o busto de frente. E aí eu vejo que tá legal, que eu consigo me ver naquele busto, me reconhecer. Aí eu pego, eu dou um abraço assim, dou um beijo e tal. Eu falo, não, mas ficou sensacional, ficou incrível aquele busto ali. É uma baita realização, demais. Você falou, tem uma história, essa história? A maior, a história porque falou dos bustos ali, que tem gente que não gosta. A minha eu fiquei meio que com o pé atrás, porque eu não tinha visto. Cara, para mim, é o maior orgulho e maior honra da minha vida essa homenagem. Fora a referência, o apelido que a gente começou o papo aqui, né? Deus da raça do basquete. Com certeza. Que é uma coisa... Você é um apaixonado por futebol, né? Assim, demais. Você sempre... colheu coisas do futebol para te alimentar nas quadras de basquete? Usou muitas referências do futebol? Sim. Eu sou um cara que eu assisto muitas séries, né, de esporte, assim. Eu gosto bastante. Gosto de ver biografia, eu leio biografias também, eu gosto bastante. E, cara, muita coisa do futebol, ela me influenciou também. Assim, vou dar o exemplo do Zico, que hoje em dia é um amigo que eu tenho, e isso para mim é surreal também, porque não é vaiava muito o Zico, né? Quando era torcedor, torcia contra, né? Quando tinha Fla-Flu. Sendo bem sincero, eu não peguei o Zico. Graças a Deus. Deus é bom, porque eu não consegui ver o Zico. Conta pro teu pai que hoje você é parceiro do Zico. Conta pra ele. O meu pai deve ter vaiado bastante o Zico. Conta pra ele, não, porque o Zico agora é meu parça, não sei. Conta pro teu pai isso. Eu tenho uma amizade com o Zico aí, e isso é uma coisa que, pra mim, a ficha ainda não caiu. Sempre que eu vejo ele me trata de uma maneira como se eu fosse um amigo de infância, né? O Zico é fantástico. Provavelmente vocês já tiveram com o Zico em alguma situação e, cara, ele trata todo mundo da melhor maneira possível. Sim. E ele é uma referência muito grande. Mas conta aí que você viu do Zico. Então, ele é uma referência muito grande para mim porque, cara, ele é o cara super humilde. E é o Zico. Um dos maiores jogadores de futebol da história. E ele é de uma humildade absurda. Ele trata todo mundo como se fosse amigo de infância. A primeira vez que eu vi o Zico foi num treino nosso lá no Flamengo, e estava acabando o treino, eu estava lá fazendo minha sériezinha de arremesso, a série extra, o Zico apareceu na quadra. Aí você começou a errar? Aí eu olhei para trás, aí não lembro quem estava pegando o rebote para mim, falou, caraca, o Zico entrando na quadra. Eu olhei assim, falei, caraca, o Zico... Meu Deus do céu, eu fiquei meio impactado assim, né? Aí, beleza. Aí eu acabei a série e fui falar com ele, né?
Aí ele chegou para mim e já falou assim, fala, Olivinha, tudo bem? Aí eu congelei. Eu quase não consegui falar, só de escutar o Zico falando meu nome. Fala, Olivinha. Aí eu falava assim, caraca, o Zico me conhece. O Zico sabe quem eu sou. E aí deu alguns segundos ali meio que eu congelei, aí eu comecei a falar com ele assim, e aí parecia que eu era, porra, tinha crescido em Quintino junto com ele, jogado bola, amigo de infância e tal. E aí você vê que, cara, o cara era super humilde, que tratava todo mundo. E isso aí é uma das coisas que eu tentei levar para minha carreira também, sabe? Não é porque eu sou um jogador, que eu sou conhecido no meio, que eu vou destratar alguém. Jamais. Eu ficava, depois dos jogos, dando atenção para todo mundo da torcida. Acabava o jogo ali, eu fazia o que tinha que fazer, dava as entrevistas, bebia uma água, dava uma descansada, e os torcedores ficavam ali me chamando, Olivinha, vem tirar uma foto, Olivinha, vem me dar um autógrafo e tal. Eu ficava ali, após os jogos, 1 hora depois. Caramba. Ficava ali tirando foto com todo mundo, dando um pouquinho de atenção para todo mundo, porque eu acho que eles merecem também. O cara vai ali, o cara paga o ingresso, o cara vai ali para te apoiar, o cara está torcendo por você. Então, eu acho que o mínimo que eu poderia fazer por todas essas pessoas é dar um pouco de atenção para elas. Então, a minha atenção era ir lá, tirava uma foto com ela, trocava uma ideia ali rapidinho, porque tinha muita gente esperando também. Então, eu ia lá e dava um pouco de atenção para eles também, porque eles também me fazem bem. Claro. Eles vieram para me ajudar. Não, é a galera que fica lá e que você, durante o jogo, pede para incentivar. Exatamente. Se você, na hora do jogo, pede para incentivar, você tem que fazer um carinho para eles também antes do jogo. É o mínimo que eu acho. E eu sempre fiz isso também. A gente vai encerrar fazendo uma espécie de Frankenstein, né? Você montar o jogador ideal. Né? O que seria o jogador ideal para você? Em cima de cada valência ali do... Mas só que você falou da tua referência do Zico, falou do Oscar, mas no basquete mundial, qual é a tua grande referência? Cara, eu vi muito Michael Jordan, Larry Bird e o Magic Johnson, porque eu cresci ali na década de 80 e o início dos anos 90 ali, cara, eu peguei... Já começamos a ensaiar, então. Então, cara, eu via muito esses caras aí. E o Dennis Rodman também foi um cara que me influenciou bastante. Então... Esses caras aí foram os maiores. Já deu algumas dicas, então, né? Mete bronca, vai. Então, vamos lá. Maior driblador. Maior driblador? Vamos montar o jogador ideal. Vamos lá. Cara, com qualidades do maior driblador que foi? Rapaz, o maior driblador aqui, eu diria que foi... Kyrie Irving. Você está falando do basquete? Do basquete, né? Kyrie Irving, para mim, é um cara que é absurdo de drible, de habilidade. De habilidade ali. Ele é muito, muito bom. Tá. Para pegar rebote? Dennis Rodman. Sem dúvida, isso aí. Não tem nem o que falar muito. Para enterrar? Enterrada? Cara, os dias de hoje, Vince Carter era uma loucura. O Vince Carter era, na enterrada, para mim, foi mal. O cara conseguiu passar na Olimpíada por cima de um cara de 2,15 metros. O cara passou por cima, no meio do jogo. Isso, para mim, é surreal. Então, o Vince Carter ali na enterrada foi um gênio. Para dar assistência? Assistência, eu colocaria o Magic Johnson. Não tem como. Assim, eu poderia falar o John Stockton aqui, que é o maior de todos que deu mais assistências na história da NBA, mas eu ficava muito impactado com o Magic Johnson, da maneira que ele conduzia o time ali na década de 80, 90, que foi quando eu acompanhei ao máximo, assim, e me influenciou bastante. Então, o Magic Johnson é o maior passador. E no arremesso? Arremesso... Eu iria falar o Larry Bird. Porém, não tem como não falar no Stephen Curry, que é o maior arremessador da história da NBA. Simples assim. Ele é o cara que mudou o jogo com o arremesso de 3 pontos. Então, o Stephen Curry, o mais impressionante que eu já vi na minha vida. Você não citou o Michael Jordan. Ele é o maior, ele é o melhor de todos. Tudo isso. Exatamente. É o GOAT. Para mim, é o GOAT. Muita gente compara Michael Jordan e LeBron James. Para mim, o Michael Jordan é o maior da história e
Não tem como. A gente pode até se ficar discutindo aqui, essa é uma discussão para muito tempo. Michael Jordan ou LeBron James. Eu fico com Michael Jordan. Boa. E para dar esporro, Olivinha. E para contar uma bela história, contar e mandar bem pra caramba, Olivinha. Boa, gente. Obrigado. Muito legal, cara. Muito legal, velho. Foi um prazer. Pô. Que isso. Show, muito bom. Pô, show de bola. Obrigado aí pela oportunidade Obrigado que vocês pela me deram. presença. O tempo passou rápido, hein? Demais. Foi bom demais. Vocês me deixaram super à vontade aqui. Show. Eu curti bastante aqui o papo. Acho que tem espaço para uma próxima aí. Vamos fazer. Vamos embora. Parte 2. É bom deixar esse gostinho, ó. Exatamente. Já tô dizendo pra galera, você curtiu? Vai ter a parte 2, então. Então faz o seguinte, essa parte 1 aqui, compartilha geral, manda pros seus amigos e fique ligado aqui nas notificações. Já, um outro grande convidado, do tamanho assim, ó, do Olivinha, de 2,2 m, pra gente conversar aqui no Conta e Manda. Um abraço, galera. Valeu, galera.